Luz, a importância da iluminação no casamento. Acho que é um dos pontos mais sensíveis do casamento, depois da noiva, o noivo, a música e, né, e a gente, E né, muitas Lu? vezes a gente nem percebe, né, como é importante. O caminho que a luz faz. Você já parou para pensar que tudo que a gente enxerga é graças à luz? E se a gente não tiver uma luz decente, a gente vai esconder algumas coisas e deixar de mostrar outras? Que filosófico você. Eu tô bem coach da luz hoje, né? Nesse vídeo. Mas acho que tem gente que fala disso melhor do que a gente. Inclusive com propriedade. Vem pra cá, Luiz Fernando Morales, da Slim. Meu Deus! Boa noite a todos! Boa noite! Quero ver a bate-palma da galera. Lucas, se faltar palmas, por favor, você põe palmas. Eu acho, sinceramente, que vocês podem mais. Aí, Cadê atenção, esse público? Cadê esse público? Animação, é pra essa noite glorificar de de noiva pé. e música. Noiva e música, isso aí, muito obrigado. Luiz Fernando, que é Noiva e Música, sem antes existir Noiva e Música, ele já era do Noiva e Música, assim como Luiz, todo Lu aqui, Luiz Fernando, Luciana, enfim, né, só eu que sou o Pedro, vamos lá, tô muito Luiz emocionado. fez a luz do meu casamento. Você, nossa, Santa Ceia pra frente, tudo o Luiz iluminou. Na verdade, eu fiz... Já faz muito tempo. Porque hoje a gente tem um reconhecimento de mercado muito grande pela parte de iluminação, né? Mas a Slim é uma empresa de som, luz e imagem, né? O casamento da Lu a gente fez, pista de dança, foi um casamento incrível, incrível, incrível. Foi mesmo, eu também fiz, foi Cerimonial de incrível. Pedro Marra. Cerimonial incrível, incrível. Cerimonial incrível. Mas vamos falar sobre iluminação, então. Não, mas deixa ele falar sobre iluminação, deixa ele... Então, quero falar com vamos sim. ele mesmo. Aquele Qual é? da- A gente estava aqui comentando que muitas vezes as pessoas não percebem a importância da iluminação no evento. Então, conta pra gente qual é essa importância. Olha, Lu, pra gente começar, primeiramente eu queria agradecer vocês dois. Na verdade, estava morrendo de saudade, né? Essa época de pandemia afastou um pouquinho a gente, mas graças a Deus a gente já está de volta aí com mais uma edição incrível de Noivo e Músico. E então, assim, agradecer ao evento, ao pessoal do Patuanu, a todos os parceiros que estão junto com a gente, né? Realmente acho que evento é isso, é 100% de integração dos fornecedores, dos parceiros, dos amigos, viram um pouco mais para a gente entregar um evento com sucesso, né? E eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem, assim, não mais importante, mas eu acho que hoje a gente tem que ter um destaque muito grande, é o nível de iluminação. Então, a iluminação tem uma questão de customizar um ambiente. Aqui no Noivo Música a gente tem essa brincadeira com azul e com rosa, então a gente traz um pouco da identidade da marca, né, com a luz, a gente fortalece a marca. E aí a gente consegue customizar os ambientes, né? Então a gente tem desde uma luz pontual que começa a direcionar os olhos dos convidados para onde a gente quer que eles enxerguem, né? Então, assim, e trabalhando em conjunto com o nível de decoração. Então, a importância eu julgo hoje como grande, não puxando sardinha para o meu lado, mas eu digo hoje que todo noivo e noiva tem que ter uma boa empresa de iluminação. Não é a Slim, não é... hoje, o sucesso do evento está atrelado, sim, a uma entrega de luz ali para valorizar todos os ambientes, a parte decorativa e tudo mais, tá? Eu sou extremamente, assim, focado nessa questão da iluminação. E quando você falou de direcionar os olhares, né, dos convidados, né, de todo mundo que está na festa, tem a ver também com o direcionamento que a gente pode dar antes para os noivos. Muitos noivos eles chegam para a gente com uma lista pronta de perguntas, né? No meu caso, cerimonial e tudo, mas até no pessoal de bar e tudo, com a luz também deve acontecer de alguns noivos chegarem para você com essas perguntas. Você conseguiria elencar algumas das perguntas assim imprescindíveis para fazer para uma empresa de iluminação? Porque quem está vendo esse vídeo hoje está contratando empresas no Brasil todo também, né? Não só aqui em Brasília, na Slim e ao redor de Brasília e tudo. E eu sei que a Slim viaja com a gente para todos os lugares, mas quais seriam as perguntas principais para fazer para uma empresa de iluminação? Eu acho que uma das perguntas mais frequentes que a gente tem é o tempo da contratação, né? Então, assim, quando eu tenho que selecionar uma empresa, né? Eu acho que a gente faz o atendimento de qualquer forma. Então, atendo noivo que não tem data marcada, que não tem um espaço, que tem um local. Mas hoje, se fosse conduzir essa pergunta da melhor forma possível, eu sempre indico para os primeiros passos serem seguidos, né?
ter um bom cerimonial, ter um espaço selecionado, a data, claro que tem que ter a data selecionada para o casamento, e a parte de decoração, né? Uma empresa de decoração contratada, porque a iluminação conversa diretamente com a parte decorativa e a parte decorativa com a parte de iluminação. Hoje eu falo que são duas peças fundamentais do casamento que agem de uma forma integrada, né? Então, assim, a gente tem que entender todas as características ali em nível de resultado, o que a decoradora ou o decorador está querendo transmitir, né, em nível de iluminação, e aí vice-versa, né? A gente tem que se entender. Mas eu acho que isso é uma pergunta assim, frequente dos noivos, né? Então, assim, Luiz, quando você acha que a gente toca a questão do seu contrato, proposta e tudo mais? Uma das perguntas, outras perguntas que a gente tem é a parte de visita técnica, né? A gente pode realizar uma visita técnica? Não pode. Eu acho que visita técnica hoje é primordial. Então, fornecedor que às vezes tem que emitir uma proposta, encaminhar sem fazer um reconhecimento do terreno, como é que a gente vai aplicar a solução, como é que funciona. Então, eu não vejo como isso acontecer sem uma visita técnica. E outras perguntas que acabam aparecendo. Eu acho legal que você falou da questão da visita técnica, porque no vídeo que a gente falou de Destination Wedding, de programar o casamento, eu sempre falo isso com os noivos também. Então, vai o cerimonial, vai um representante da decoração e vai um representante da estrutura que precisa conversar, né? Som e luz é imprescindível no casamento, estrutura de palco e tudo. E eu acho muito estranho quando os noivos eles contratam assim: fechei 50 pontos de luz, né? E eu falo: tá, mas você fechou como? Onde é que vai ficar esses pontos de luz? Porque já aconteceu de eu ir no casamento e o casamento tá todo no escuro. E os 50 pontos de luz estavam na parede. Como é que funciona isso? Porque, né? Então, assim, eu acho que seria uma das perguntas também, né? Tipo, né, pros noivos fazerem pro pessoal da luz, assim. Esses pontos de luz, eles também contemplam as luzes dos arranjos das mesas, por exemplo? Hoje a gente atua de uma forma que eu falo que a gente trabalha com soluções. Então, quando a gente fala de ponto de luz, o contrato tem 50 pontos de luz. Mas isso não quer dizer que dentro do caminhão, da nossa estrutura, a gente está direcionando para aquele evento só 50 pontos de luz, né? O ponto de luz tem uma variedade incrível de níveis de aplicação. Então, eu tenho um refletor que é o par 38, o par 56, a R111, refletores que vão abrir um pouco mais de luz para fazer a parte de paisagismo. Então, assim, a gente carrega às vezes o dobro ou às vezes o triplo dentro do caminhão para fazer um reconhecimento e uma aplicação da melhor forma possível, né? Tá, eu tenho uns arranjos que vão ser esse tipo de aplicação, eu não quero revelar muito, então eu quero um foco mais fechado. Então, assim, hoje, pelo mercado, a gente chama de ponto de luz, né? Mas a gente adotou essa questão de solução na parte de iluminação para cada evento. Eu acho que você tocou um ponto super importante, que é a integração com outros fornecedores ali da festa. Porque esse é um tema que talvez, muitas vezes, os noivos não tenham um conhecimento mais aprofundado, né? Então, não sabem nem exatamente o que eles vão contratar quando estão falando de iluminação. E outra coisa que você colocou muito bem foi uma decoração com e sem iluminação, ela faz toda a diferença. Então, o noivo pode gastar horrores numa decoração com a iluminação equivocado, ela não faz o efeito necessário. Então, eu queria saber o quão é importante essa integração, e imagino que algumas vezes a própria indicação da empresa de iluminação venha de outros parceiros do casamento, né, que atentem os noivos para a importância disso. Acontece? Acontece. A iluminação, de uma forma, vamos dizer, não foi aplicada da melhor forma possível, pode prejudicar bastante, né? Hoje a gente fala muito da questão da cor. Então, assim, como é que a gente utiliza a cor? Né? Eu estou num palco com vocês que a gente tem um fundo, umas aplicações com rosa e azul, mas isso não está sendo prejudicado, né? Vocês não estão com o rosto azul e rosa. Senão eu tinha um avatar em cima do palco e aí a gente já tem um problema grave, né? O Pedro ia lembrar um pouco mais aí por bastante tempo do Luiz, né? Então, essa questão do cuidado do nível de aplicação. Então, é muito questão do respeito e do cuidado, né? Hoje, ter o conhecimento e trabalhar de forma harmônica com o decorador, eu acho que é tudo, porque
a gente tem dentro do casamento elementos que absorvem muita cor. O vestido da noiva é branco. Se eu tenho uma iluminação decorativa num tom, sei lá, um âmbar e tudo mais, teoricamente, né, o vestido puxa. A gente tem um bolo que, teoricamente, tradicional é branco, né? A gente tem elementos florais que podem ser prejudicados por uma aplicação de cor errada, né? Então, isso realmente... as pessoas hoje têm que ter um conhecimento muito grande, né? Acho que em todos os segmentos, e inclusive na parte de iluminação, para saber o que está fazendo, né? A gente fala muito que o profissional do mercado de eventos tem que entender que lida com sonho, né? E sonho, né, a gente tem que respeitar bastante. A gente vive o sonho dos noivos, né? Então a gente participa e vive. E eu tenho assim, muitos clientes que viram amigos. Então, assim, no dia a gente tem que realmente saber o que está lidando e fazendo, né? Então, valorizar a decoração eu acho que é um ponto. A parte de fotografia e filmagem, a gente até brincou aqui no começo, é uma das coisas que eu mais respeito dentro do mercado de casamento também. Então, é uma coisa assim que a gente lida. A gente até estava conversando com o pessoal de filmagem, falou, cara, mas não tem nenhum laser aí para... Né? Tem alguns mitos aí, algumas verdades e mentiras, e em relação a algumas aplicações que até danificam as câmeras, ou que seja, que a gente pode predicar, né? Volta à história da cor. Na pista de dança a gente tem o maior respeito pelos 40 minutos, 30 minutos de abertura de pista de dança, porque os fotógrafos e a parte da filmagem estão trabalhando constantemente. Então, se eu tiver uma luz muito rápida, se eu tiver uma aplicação de cor que dificulta o trabalho deles, eles vão ter um álbum e vão carregar esse pro resto da vida, e aí vão lembrar da luz, né? Vão falar, caramba, mas o fotógrafo... Eu falei, não, cara, esse é o cara da luz que realmente não soube trabalhar e, enfim, não tem como voltar atrás. Eu gostei muito do que você falou, Luiz, e voltando àquela parte dos pontos de luz, o que você veria como armadilha num orçamento de luz, por exemplo? Os noivos vão contratar aí várias empresas de iluminação e tudo. O que seria para os noivos não comprarem gato por lebre, né? Tem alguma pegadinha clássica de orçamento, assim? Eu acho que o início, o tradicional, estudar a empresa, conhecer o fornecedor. Eu acho que essa questão do relacionamento cliente-fornecedor é incrível, né? Acho que o santo tem que bater mesmo, a gente tem que se entender. Eu acho que para uns segmentos ou outros tem que funcionar isso muito, né? Eu vejo o cerimonialista acompanhando, sei lá, 12 meses, 18 meses com a pessoa e o santo não bate na assinatura do contrato. Então, eu realmente acho que isso tem que ser avaliado muito bem, né? Avaliar a empresa, né? A gente teve uma fase de pandemia muito grande, então assim, avaliar a empresa, como é que está a situação da empresa, como é que tem funcionado e tudo mais. E eu acho que em nível de proposta, que é realmente o primeiro documento que chega para os noivos, os noivos entender o nível de detalhamento da proposta. Então, assim, quando a gente emite uma proposta, eu gosto de detalhar marca, equipamento, as soluções que vão ser aplicadas dentro do casamento, né? Então, assim, portfólio, a gente encaminha um portfólio detalhado, né, com as aplicações e com sugestões de soluções para engajar ali, né, os noivos dentro da realidade da iluminação. E eu acredito que seja isso. Eu acho que isso te tira de vários caminhos, né? Então, hoje a Slim, a gente está completando 20 anos de idade, então eu tenho já um tempo de mercado, a gente tem um nível de conceito, a gente, né, tem um respeito de parceiros e amigos. Então, eu acho que os clientes têm que ir por esse caminho mesmo. E aí eu acho que faz um filtro de não cair numa cilada. Muita pesquisa e muita segurança na hora de fechar, né? Muito contato com o seu cerimonial, com tudo, né? Com o pessoal do espaço também, de onde você vai fazer o casamento. Você, Lu? Acho que é isso. Obrigada, Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço vocês dois. Obrigado mesmo.